Bom, a gente recebe agora aqui no Jornal da Manhã o ex-governador de São Paulo, o ex-prefeito João Dória, para falar sobre não só a nova regra fiscal, reforma tributária, o encontro de líderes que reuniu empresários, políticos e ministros por 2 dias em Londres. Tudo bem, governador? Mais uma vez, muito obrigado por participar da programação da Jovem Pan. Bem-vindo. Como vai? Bom dia, Tiago. Um prazer estar aqui com você. Bom dia, Adriana. Bom dia. Bom dia, Amanda. Bom dia, Cristiano. Bom dia, ouvintes, internautas e telespectadores da Rádio Jovem Pan. Bom, governador, agora há pouco a gente acompanhou a fala do presidente Lula em Portugal. De novo, ele criticou a taxa de juros e o presidente do Banco Central participou da conferência do LEAD em Londres. Ele voltou, claro, a defender a necessidade de se reduzir a taxa de juros, mas isso não é feito de uma hora para outra. Eu pergunto, esse debate aqui no Brasil continua com muita força em relação à taxa de juros, mas e a postura do presidente? Que avaliação é possível fazer dessa postura, governador? Tiago, esse encontro do LEAD Brasil Conference em Londres, durante 2 dias, reuniu políticos, empresários, executivos, homens públicos e, entre eles, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional. Tínhamos 6 senadores, 4 deputados, 4 governadores de estado, discutindo, e 250 empresários. O principal tema foi exatamente taxa de juros. Há um reconhecimento de todos que a taxa de juros é uma taxa elevada, 13,75%, é uma taxa elevadíssima, mas houve também um consenso de que o conflito, o emparedamento, a disputa política em torno de um tema técnico não é saudável para o Brasil. A defesa feita por Roberto Campos Neto, ela foi fundamentada em aspectos técnicos e não em aspectos políticos. E para que, tecnicamente, a taxa de juros possa ser reduzida com segurança, não por um ato político, mas por um ato técnico e de longa duração, é preciso, aliás, como foi dito agora pelo diretor da Austin Ratings, você precisa ter o arcabouço fiscal, com equilíbrio fiscal claramente colocado e projetado por um longo período. Acredito até que o ministro Fernando Haddad e a ministra Simone Tebet e aqueles que estão cuidando do arcabouço fiscal estão preocupados nesse sentido corretamente. Mas é preciso colocar claramente e objetivamente qual o limite de gastos públicos. Não se pode gastar indefinidamente. O aumento da arrecadação é possível? Existem várias plataformas de serviços no Brasil que não arrecadam impostos. Esse é um ponto positivo para o aumento da arrecadação, sem necessariamente aumentar o ônus daqueles que já pagam muitos impostos. E é preciso também, Tiago, melhorar a fiscalização para reduzir a sonegação fiscal no Brasil. Ou seja, um ambiente de comprometimento técnico e político, e não um ambiente de confronto entre o técnico e o político. Na sequência, Cristiano Beraldo. Governador, bom dia. O senhor foi eleito em 2018 numa campanha muito dura que reconhecia o mal que o Lula, como presidente do Brasil, e o PT fizeram ao país, né? O próprio presidente Lula disse agora em Portugal que o Brasil chegou à 6ª posição como economia mais importante do mundo e caiu para a 12ª. A gente vê um governo que deveria estar pronto para apresentar propostas que fossem transformadoras, já que eles ali se dizem conhecedores dos caminhos para fazer o Brasil crescer e fortalecer a nossa economia. Tendo em vista essa conferência em Londres, as conversas que aconteceram por lá, o senhor enxerga realmente um clima de esperança e expectativa positiva no empresariado em relação a esse ambiente político? Cristiano, bom dia. Eu acompanhei o seu comentário agora há pouco aqui na Rádio Jovem Pan. Aliás, muito consciencioso, muito equilibrado o seu comentário. Ainda não há esse ambiente. Nós estamos com praticamente 120 dias de governo, ainda não há clareza sobre o perfil e sobre as propostas do governo Lula para este mandato. Há um esforço grande, e eu volto aqui a reconhecer, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que tem dialogado bem com setores produtivos, não apenas em São Paulo, mas em todo o país, da ministra Simone Tebet também. Houve uma evolução positiva na questão ambiental. O Brasil
caminhava para trás no tema meio ambiente. Hoje já há uma atmosfera melhor, isso ajuda, isso influi positivamente em decisões de investimentos, mas ainda falta um projeto de governo, não está claro qual é esse projeto. Aliás, você explicitou isso com muita clareza. Espero que, ao longo desses próximos dias, menos embate, mais clareza nas postulações, nas propostas e, principalmente, um compromisso mais pacificador. Eu dou um exemplo, Cristiano. Quando você vê o presidente do MST acompanhar o presidente Lula na viagem à China, isso não é um exemplo que construa uma relação pacificadora com o agronegócio. O agro não gosta de invasão de terras, por óbvio. Ela não é legal, ela é criminosa. Então, não é um indicador positivo. O presidente Lula não precisa brigar com os dirigentes do MST, mas precisa dialogar com o MST, mas sem necessariamente colocá-lo numa comitiva oficial e nem admitir que invasões como as recentemente feitas em território da Suzano, no sul da Bahia, da Suzano Pfeffer, ou a invasão da Embrapa, possam ser considerados fatos normais. Não são normais. O Brasil não vivia invasões de terras, de propriedades, há alguns anos. Então, é preciso que esse discurso seja construído, mas efetivado no bom sentimento, pacificador, orientador e colocando o Brasil na marcha do desenvolvimento de maneira clara. Ainda não temos essa clareza. Amanda Klein. Governador, bom dia, é um prazer falar com o senhor novamente. Governador, como o Cristiano disse, o senhor se construiu como figura política, num primeiro momento como antagonista ao ex-presidente, ao ex na época e agora atual presidente Lula, mais uma vez, e depois firmou-se como antagonista ao governo Bolsonaro, ao presidente Bolsonaro, principalmente durante a época da pandemia, quando ficou muito claro para o senhor que era preciso se pautar, se guiar pela ciência, e o governo federal se recusava a fazê-lo. Nesse momento, e o senhor inclusive tentou estruturar uma candidatura à presidência da República, inclusive venceu as prévias do PSDB, mas enfim, o resto é história, a gente já sabe, essa candidatura não foi à frente. O senhor ainda vê o país muito imerso nessa polarização? Alguma plataforma, algum candidato de centro que possa eventualmente se viabilizar? O senhor vê esse caminho pelo meio? Porque o senhor acabou como representante de alguma forma desse centro e depois o campo político da Simone Tebet foi representado e agora ela aderiu ao governo Lula, já desde a campanha, aderiu à campanha do presidente Lula. O Brasil ainda está condenado a viver só nessa polarização? O senhor vê alguma alternativa, vê algum outro caminho? Amanda, sempre um prazer falar com você. Bom dia. Sua colocação é correta. O Brasil está vivendo um período pendular. Saiu da extrema-direita e agora talvez atuando na extrema-esquerda. Mas eu considero cedo ainda, Amanda, para pensar em sucessão. Nós temos ainda 3 anos e 8 meses do governo Lula. Nós temos que concentrar atenção neste governo e não no próximo governo. É preciso ajudar, contribuir, seja pelo debate, seja pelo contraditório, seja pelo bom diálogo, para que este governo dê certo. Nós temos que torcer pelo bem do Brasil e não pelo mal do país. 4 anos praticamente de governo, se nós, sociedade civil, aqueles que militam na política, eu estou fora dela, a própria imprensa, enfim, o país como um todo, tem que construir uma proposta que seja positiva para o país neste governo e não pensar apenas qual seria o personagem de centro que pudesse agregar a direita e a esquerda num sentimento mais equilibrado para daqui a 4 anos. Acho que temos ainda 4 anos pela frente antes de pensar em eleições. O que nós precisamos é pacificar o país, Amanda. Você logo no início da sua colocação estruturou e bem que o país vive na polarização. Isso não é saudável. Eu acredito que o presidente Lula tenha conselheiros, vamos dizer, mais extremados, mas certamente tem conselheiros mais equilibrados. Eu, se pudesse fazer uma recomendação ao presidente, sugeriria que ele ouvisse os mais equilibrados. Ô, governador, a gente tem acompanhado também essas recentes viagens de Lula ao exterior, essa tentativa de ampliar relações. Esse era um ponto fraco do país, precisava realmente de uma atenção especial. Quais cuidados tomar, por exemplo, com falas e declarações? Adriana, é preciso ter cuidado. Qualquer mensagem feita no exterior repercute não só no Brasil, mas internacionalmente. Jornalistas brasileiros, estrangeiros, correspondentes
a capacidade de difusão de uma viagem internacional. Eu sei disso, eu fiz várias delas como prefeito de São Paulo, como governador, e agora tenho feito como co-chairman do LEAD, ao lado de empresários e autoridades. É muito grande o eco disso, então é preciso calcular, pensar aquilo que se vai falar, não se pode apenas instintivamente expor ideias que muitas vezes podem até ser de convicção do autor, mas muitas vezes elas não são convenientes naquele momento e principalmente inadequadas para a repercussão. O Brasil precisava voltar, sim, ao cenário internacional. Isso é um ganho do ponto de vista do governo Lula. Lamentavelmente, o governo Bolsonaro isolou o Brasil da comunidade empresarial internacional. O presidente Lula, a meu ver, neste caso, acertadamente, está voltando a inserir o Brasil na comunidade internacional, mas é preciso que essa inserção seja correta, ela seja equilibrada, ela não seja política, ela não seja ideológica e nem partidária. Ela tem que ser econômica, fundamentalmente, e dentro de um patamar que motive investimentos internacionais no Brasil e não gerem dúvidas, principalmente, como foi mencionado aqui pelo Cristiano no comentário feito minutos atrás. Com insegurança jurídica e insegurança institucional, os investidores se afastam do Brasil, mesmo reconhecendo a evolução em temas como o meio ambiente, em temas sociais, mas tudo que um investidor internacional não quer é investir em países onde há insegurança jurídica e insegurança institucional. Governador, a reforma tributária é o anseio do empresariado, principalmente desde a Constituinte de 88. E eu pergunto para o senhor, qual é a real esperança do empresário para que essa reforma finalmente saia do papel? Eu lembro de inúmeros eventos do LEAD falando sobre a reforma tributária, mas a reforma nunca saiu do papel, nunca houve, não só politicamente um consenso, mas também os próprios governadores não queriam abrir mão da guerra fiscal. O senhor acha que nesse momento o clima é diferente ou não? Tiago, o LEAD vai fazer, inclusive, no próximo dia 19 de maio, um grande evento para discutir a reforma tributária com vários agentes públicos e privados. Há um clima, evidentemente, de dúvida em relação à reforma tributária, a PEC 45, que está em discussão nesse momento na Câmara Federal e vai ao Senado. Há um bom relator, que aliás esteve conosco agora em Londres, o deputado Aguinaldo Ribeiro, extremamente equilibrado e um bom dialogador e tem se assessorado bem para preparar a relatoria dessa PEC 45, que está sendo elaborada pelo Ministério da Fazenda com a equipe liderada pelo Bernardo Api. Eu confio que há um sentimento da necessidade e uma necessidade imediata. Governadores, nós tínhamos 4 governadores agora em Londres, no evento do LEAD, também se manifestaram nesse sentido, ou seja, é importante que a reforma tributária aconteça. Tempos atrás, provavelmente muitos governadores diriam não é o momento da reforma tributária. Agora, há quase que um consenso de que é preciso fazer, evidentemente, com bastante diálogo. E eu incluo nisso também os prefeitos de capitais, os prefeitos de cidades de mais de 200 mil habitantes, onde uma reforma tributária pode impulsionar ou regredir as equações de atendimento público, principalmente nos serviços básicos. É preciso que o diálogo seja ampliado, convencendo, diga-se de passagem. Há uma expectativa de que nos próximos 30, 60 dias, essa reforma tributária possa ter uma evolução mais clara e mais objetiva para ser apresentada à sociedade civil. Aliás, vale mencionar, Tiago, que será o tema de um evento chamado Brasil Investment Forum, que acontece no próximo dia 9 de maio, em Nova York, onde teremos a presença do presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, e do deputado Aguinaldo Ribeiro, e outros personagens também do Senado e do Congresso, ao lado de governadores e prefeitos, para exatamente debater esse tema. O debate é saudável, é bom. O que é ruim é fugir ao debate, é esconder a verdade. Ex-governador de São Paulo, João Dória, participa hoje ao vivo do Jornal da Manhã. Sua pergunta agora, Cristiano Beraldo. Governador, eu sou da opinião de que o Brasil precisa de uma revolução tributária, não só de uma reforma. Mas eu acho que isso, infelizmente, a gente não verá ainda dessa vez. Mas o fato é que, para atrair investimentos, os estados têm a cartada tributária, mas é preciso também observar o que aconteceu em São Paulo. São Paulo se preocupou com infraestrutura, em formação de mão de obra, em criar um ambiente que seja propício para a instalação de empresas. E muitas que saíram de São Paulo se arrependeram.
E porque não encontraram em outros estados um ambiente tão favorável como temos aqui. E a minha pergunta é o seguinte: com a sua experiência, por que o senhor acha que o exemplo de São Paulo não foi seguido à risca por outros estados? Cristiano, primeiro, muito obrigado. De fato, aqui em São Paulo, no nosso governo, durante 4 anos, fizemos 2 reformas importantíssimas. A reforma da Previdência no Estado e a reforma fiscal. Aliás, São Paulo foi o único estado do país, você mencionou isso agora, a fazer a reforma fiscal. Outros fizeram ajustes, mas reforma foi feita aqui. E a reforma da Previdência também. Resultado disso, 54 bilhões de reais em caixa do governo do Estado. 11 estatais fechados, a redução do tamanho do Estado, a otimização da eficiência do Estado, a equipe técnica, menos política e mais técnica, respeitando, evidentemente, a política e o diálogo e o entendimento, mas colocando uma gestão técnica. São Paulo se tornou um governo digital e segue agora o programa do atual governador Tarcísio, também digitalizando todo o governo. Aqui se demorava 126 dias, Cristiano, para abrir uma empresa. Inacreditáveis 126 dias. Hoje se abre uma empresa em São Paulo em menos de 2 horas, padrão China. E um governo que foi entregue ao governador Tarcísio com 34 bilhões de reais em caixa. Eu, por exemplo, recebi o governo com 10 bilhões negativos do meu antecessor, que não foi. Quero registrar aqui o ex-governador Geraldo Alckmin, foi o seu sucessor. Portanto, você tem toda a razão. Boa gestão, eficiência, transparência, uma visão mais privatizante, menos estatizante, menos sindicalizada, ajuda um Estado a crescer. Foi o caso de São Paulo. Aqui geramos 1.800.000 novos empregos, mesmo com 2 anos e meio dos 4 anos que aqui fizemos a gestão passada, com a pandemia. A pandemia foi um desastre na vida do país e, evidentemente, um desastre na perda de 701 mil brasileiros. Se não fossem as vacinas que trouxemos, as vacinas do Butantan, a Coronavac, 124 milhões de doses, Cristiano, a situação da saúde pública do país teria sido ainda mais amarga, mais triste e mais dolorosa. É possível, sim, fazer boa gestão, desde que essa seja a intenção prioritária, respeitando a política, mas priorizando a boa qualidade administrativa. Governador, a última pergunta, Amanda Klein. Governador, pelas suas viagens internacionais e também no termômetro com os empresários nacionais, qual a avaliação do arcabouço fiscal apresentado pelo governo Lula? Hoje tem até declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao jornal Estado de São Paulo, em que ele diz que é preciso acabar com a renúncia fiscal dos ricos, né? Aqueles que deveriam pagar impostos e não estão pagando. Ele falou, a gente só paga 700 bilhões de reais de juros porque há 600 bilhões de reais em renúncias fiscais. Então, ele propõe, a proposta dele, o que ele quer colocar em debate é mexer nesse vespeiro. Então, qual a sua avaliação do arcabouço fiscal e o que o senhor tem ouvido e também da proposta de mexer nessas renúncias fiscais? Bom ponto, Amanda. De maneira geral, eu tenho ouvido o empresariado e o nosso contato é diário com setores produtivos, indústria, comércio, serviços, mercado financeiro, tecnologia. É positivo em relação ao arcabouço fiscal. Ele não está concluído ainda, mas os primeiros passos são entendidos como positivos. É preciso, evidentemente, ver a versão final do arcabouço fiscal, que não foi apresentado ao Congresso e nem à sociedade brasileira. Em relação ao tema que você coloca, nós aqui em São Paulo fizemos ajustes também em renúncias fiscais de maneira cuidadosa, de maneira zelosa. Isso permitiu o aumento da arrecadação aqui no estado de São Paulo. Isso traduziu em mais empregos, mais investimentos na área de educação, 1.100 novas escolas de tempo integral, mais hospitais, mais centros de saúde, mais vacinas, melhor atendimento à população vulnerável. Tudo isso se traduz em políticas públicas desde que você tenha dinheiro para isso. Então, eu entendo como positiva essa visão do ministro, que não é aumentar o imposto, é avaliar aonde há excesso de benefício fiscal. Mas isso tem que ser feito também com cuidado, com zelo, com atenção, para não haver prejuízo onde aquele benefício que está sendo circunstancialmente aplicado seja fortemente gerador de emprego e renda em determinadas regiões do país. E volto a mencionar também a sonegação. Há uma enorme sonegação fiscal no Brasil, Amanda, enorme, gigantesca. Eu volto aqui a citar o tema dos aplicativos. Os aplicativos, muitos
sequer têm funcionários no Brasil, têm base em ilhas do Caribe, em Luxemburgo, em paraísos fiscais, faturam bilhões de reais e não contribuem nem com empregos e nem com a receita tributária, enquanto outros aqui no Brasil, pequenos, médios e grandes empresários, micro, pequenos, médios e grandes empresários, pagam os seus impostos. Há uma relação injusta nesse sentido. O ministro Fernando Haddad já se referiu a isso acertadamente. É preciso que o fisco, a Receita Federal, atue sobre essas plataformas, nada contra a existência delas, mas que paguem seus impostos e, com isso, contribuam para o desenvolvimento econômico, sobretudo social, do país. Ex-governador João Dória, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista à Jovem Pan. Boa semana de trabalho, um abraço, até a próxima. Tiago, muito obrigado a você, Adriana, Amanda, Cristiano, a todos os nossos ouvintes, telespectadores. Boa semana a vocês. Obrigado.